fiz uma pergunta ao Senhor sobre esse texto. Deus me respondeu sobre esse texto. A minha pergunta que eu fiz a Deus quando eu ajoelhei foi: depois de 40 anos, Deus fazendo milagres, Deus se manifestando, Deus realizando maravilhas, Josué ainda precisava ouvir a voz de Deus? Essa é a pergunta que eu fiz ao Senhor. Enquanto eu ajoelho, o Espírito Santo falou no meu coração e disse: sim, precisa ouvir a minha voz. E Deus começou a entrar comigo nesta palavra. Ele disse: há 40 anos eles entraram no deserto. Por mais que a glória se manifestava, mas depois da glória manifestada, o deserto continuava deserto. Deus começou a falar no meu coração: por mais que a água saía da rocha, ou a rocha brotou água, mas mesmo assim, quando olhava, ainda era deserto. E uma das características que nós, como seres humanos, temos são fraquezas. E porque nós somos fracos para ir do barro, o Senhor começou a falar no meu coração, dizendo que nós precisamos nos encher da água e da água limpa, porque o barro recebe todo tipo de água. E aí nós precisamos estar cheios. Eu disse: Senhor, cheio é o suficiente? Não, porque apenas cheio ainda se contamina. E como é que eu faço para não me contaminar? É transbordar. Quem já foi numa enchente, quem já foi em um minador grande sabe, a água fica jorrando, e por mais que a chuva passa por cima, mas não contamina a fonte, não contamina a fonte. Deus, isso é o meu coração, não se contamina. Então Josué, ele se encontrava agora diante do Senhor, quando Moisés morre. Então o Senhor diz a Josué: Josué, eu estou contigo, falando contigo, manifestando a minha glória para ti. Há 40 anos, pode crer,
jorrando uma água que purifica, a minha fonte está transbordando, mas nós continuamos olhando à nossa frente e não vemos muita coisa. Por quê? Porque Deus se manifesta em nosso presente enquanto nós permaneceremos debaixo da potente mão de Deus, enquanto nós estivermos obedientes à voz do Senhor. Ele vai se manifestar, Ele vai mostrar o quão grande Ele é, Ele vai mostrar o quão poderoso Ele é. Mas na hora que nós começarmos a sair diante da potente mão de Deus, então começa a vir as adversidades, as tribulações, as perseguições, e nós começamos a nos corromper, porque somente Deus é que nos dá sustentabilidade. Aleluia. E Deus fala com Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te, não pare, não se desanime. Quando o Senhor falou ao meu coração, dizendo: quando Moisés sai do Egito, trazendo o povo de Israel para o deserto, ele tem 80 anos de vida. Caleb tem 40 anos de vida. E Josué tem 20 anos de vida. 40 anos depois, está Moisés com 120 anos de vida, Caleb com 80 anos de vida, e Josué com 20 anos de vida. Então o Senhor diz: na minha obra tem espaço para o novo, tem espaço que tem meia idade, e tem espaço para o ancião. Cada qual tem o seu tempo, a sua vez, na direção do Espírito. Observa daqui ao final, quando Deus recebe de Moisés o cajado, ele dá a Caleb riqueza, honra e glória, mas dá a Josué a continuação do ministério de Moisés. Deus estabelece ao nosso meio, Deus nos dá dons, Deus nos capacita e nos levanta em tempos diferentes. Deus está preparando pessoas para o tempo a qual a necessidade exige, e é por isso que nós devemos olhar para a vida desses 3 homens e observar que Deus deu uma coisa incondicional a Caleb. Ele disse: há 40 anos atrás eu tinha força, entrava e saía na batalha. 40 anos se passou e eu continuo com a mesma força. Eu vou. Observa que Deus estabeleceu a Caleb com força, um homem com muita força, agilidade, coragem, espírito de liderança. Mas a mesma frase não é repetida a Josué. Deus deu a Josué estratégia, como comandar os homens, como dividir os grupos na batalha. Deus deu a Josué a liderança. Deus dá a Moisés a mesma coisa também, só que a Moisés é diferente. Deus fala com Moisés com autoridade. Moisés tem tanta autoridade na sua voz, que quando Arão e Miriam duvidou da sua autoridade, Deus fez que os dois ficassem leprosos, para eles entenderem que Moisés tinha autoridade. Deus estabelece os seus filhos e as suas filhas para fazer a sua obra, porque no futuro Ele quer fazer algo grandioso, Ele quer dar continuidade aos ministérios. Mas quando olhamos na Bíblia, devemos tomar por exemplo e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E aí eu aprendo da parte de Deus, aonde nós vamos desanimar, Deus está pronto para nos animar. Observa que mesmo a pessoa que Deus escolhe para governar a nação de Israel, que é Josué, ele sente que não tem capacidade para continuar, ele se sente incapaz, ele precisa que Deus anima, ele precisa que Deus alerta ele precisa que Deus sacode ele, para ele poder levantar a cabeça. Mas a mesma atitude não acontece com cada um. Por quê? Porque estão em condições diferentes. Ele estava no auge, ele estava agora descansando, mas ele estava agora dizendo: se me chamar, se tiver uma batalha, Josué, me convida, porque eu tenho a força. Deus me capacitou com força. Quando surgir uma luta, me convida.
possa olhar para frente e saber que tem pessoas do seu lado, e saber que tem pessoas que estão caminhando junto com Ele, que Ele pode contar. Na Bíblia Sagrada nós podemos observar que o salmista Davi, ele quando está na sua trajetória caminhando como rei de Israel, a Bíblia vai dizer que ele já estava velho, e de repente dos filisteus surge um gigante com uma arma nova e vai destrói a vida de Davi. Diz a Bíblia que um dos guerreiros de Davi, que auxiliava na batalha, se levantou e destruiu aquele guerreiro e disse: Davi, a partir de hoje tu fica em casa, nós iremos a batalha, venceremos e vamos gritar depois da batalha vencida. Davi venceu a guerra. O que Deus tem a nos ensinar é que existe, que Deus capacita pessoa para determinado fim. Davi, ele tem coragem, Davi, ele tem determinação para lutar, mesmo velhinho, mas ele quer fazer. Mas existe um tempo determinado, um tempo que ele não podia mais ir, mas Deus levanta um exército para estar junto com ele, dizendo: te daremos honra na batalha, te daremos honra na batalha. Então, aqui, meus irmãos, esse texto sagrado dizendo: não temes, esforça-te e tenha bom ânimo. Eu, olhando as escrituras sagradas, posso compreender o quanto Deus já fez por nós, o quanto Deus já fez em nossa vida e o quanto Ele fará. Há uma necessidade de Deus estar falando comigo, há uma necessidade de Deus estar falando contigo continuamente, total, que Paulo vai dizer: orai sem cessar, em tudo dando graça. Por que essa necessidade? Porque Deus, Ele nos ama. O Espírito Santo, como foi falado em uma lição não muitos dias atrás, o Espírito Santo, ele habita em nosso coração, e ele quer manter essa comunhão, ele quer manter esse diálogo com a nossa alma. Hoje eu estava dando conselho a uma pessoa, inclusive a minha mãe, e eu dizendo para ela no áudio chamado do vídeo agora pela manhã, e quando eu estava dando conselho a ela, o Espírito disse: meu filho, fala para ela que a alma, ela é regada com o que ouve. Se ela ouvir o que interessa ao Espírito, ela vai se inclinar para o Espírito. Mas se a alma ouvir ou for regada com as coisas da carne, então a alma se inclina para as coisas da carne. Aí está a tribulação. É você que decide se quer ter paz na alma ou não. É você que decide se quer estar bem com o Espírito ou não. Então o que é que você vai ouvir? Se você ouvir a palavra do Senhor, a tua alma vai
passa horas e horas ouvindo a mensagem, querendo ouvir os vídeos, querendo se informar, mas estão no endereço errado, porque quando nós queremos a mensagem certa, nós vemos na palavra, a mensagem certa está aqui, na Bíblia Sagrada, e é por isso eu contigo aos irmãos, vamos observar mais a Bíblia, vamos honrar mais o nome do Senhor, e não inclinar para as coisas da carne. Vai dizer para nós que o Espírito cobiça contra a carne, um se opõe ao outro. Às vezes você quer ler a Bíblia, mas o celular estiver ligado, começa a tribulação, porque rapidinho cai uma mensagem, uma notificação, e bate uma curiosidade na alma para saber o que é. E aí, quando a gente vai ver o que é daquela mensagem, pula para outra mensagem, para outra mensagem, tira o foco da leitura, tira o foco da verdadeira mensagem. Mas nessa tarde, eu quero trazer essa palavra ao teu coração e dizer que a verdadeira mensagem continua presente em nossa alma. A verdadeira mensagem é a palavra de Deus, a qual muitos esqueceram dela, mas devemos permanecer olhando